Bom dia, meu povo. Graça e paz a todos. Mais um diazão aí. Hoje, sexta-feira. Como diz aí, sextou, né? Glória a Deus. Mas para nós, servos do Senhor, todo dia é dia de glorificar, exaltar o nome do Senhor e fazer menção às suas palavras e relembrar os seus grandes feitos de boa vontade para conosco. Amém? Lucas 2,14 diz que paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus. Paz na terra aos homens, ao qual Deus derrama o seu favor. Hoje eu vou tentar gravar esse vídeo aqui, caminhando aqui, a pedido da minha esposa, tá? Ela falou, poxa, você sempre faz o vídeo parado, só tá enjoado de ver a mesma paisagem. Eu falei, amém. Vamos lá, querido, vamos caminhar aqui e gravar. Talvez fique tremendo um pouco, mas tá tudo certo. Beleza? Vamos lá. Essa semana aconteceu algumas coisas aí que me chamou muita atenção. E eu quero, como sempre, usar como pano de fundo aqui para nossa meditação. Desculpa aí se atrapalhar um pouco o vento, tá? Tá ventando um pouco. Mas vamos lá, passeando aqui na praça e vamos falar um pouco sobre essas coisas que tem acontecido aí. Eu vi um vídeo aí um pessoal se reunindo no cinema, um grande número de pessoas, para descobrir ali quem matou Odete Roitman. Parece brincadeira, mas é verdade. Tantas coisas acontecendo, tantas coisas que precisam ser trabalhadas aí em relação ao nosso futuro, à nossa realidade aqui no Brasil, e as pessoas estão querendo saber quem matou Odete Roitman. Olha só, uma ficção. Então isso aí muito me chamou a atenção, porque cada vez mais as pessoas têm se esquecido do Senhor, aquele que fez o céu e a terra, aquele que controla tudo, e tem sido enganado aí, como já vem acontecendo há muito tempo por esses meios televisivos, né? Nessas festas, como diziam antigamente, pão e vinho para o povo. Distrai o povo que eles não vão se preocupar com a política, nem com religião, nem o que vai ser do amanhã ou do porvir após a nossa morte. E assim tem sido o desenrolar do mundo, propriamente dito, né? Então esse é um pano de fundo aí para a gente estar meditando, porque essas coisas muito aborrecem ao Senhor. Com certeza Deus não se agrada disso. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, vem falando acerca de uma visão que Deus deu a Ezequiel, acerca da situação que se encontrava Israel naquela época. E mais especificamente, entre o versículo 14 e 16, tem duas coisas que nós podemos refletir em cima disso aí. A Bíblia diz que as mulheres, naquele tempo, na visão de Ezequiel, um grupo de mulheres, Deus mostra a Ezequiel aquelas mulheres chorando e clamando por Tamuz. Tamuz era uma divindade, né, pagã, que era tida como deus da fertilidade, das plantações, segundo aquela cultura pagã. E o povo de Deus, as mulheres estavam chorando e clamando a essa divindade. Em segundo, eu quero falar também dessa visão no versículo 16, também desse capítulo 8, onde Deus mostra a Ezequiel um grupo de profetas, ok? Onde aqueles profetas, eles estavam de costa para o templo e adorando ao sol. Complicado, né? Muito complicado, porque eram profetas que deveriam estar adorando ao Senhor, clamando ao Senhor.
estavam ali de costa para o templo e adorando ao sol. Como é que pode? Como já se diz, né? Adorando a criatura em vez do Criador. Isso é uma passagem, de outra passagem que fala acerca da idolatria. E aqui também se trata de idolatria. Mas não é bem especificamente isso que eu quero falar. Apesar de não deixar de ser uma idolatria, não é isso que eu queria falar nessa manhã. Eu quero falar sobre uma reflexão, né? Em quem você tem depositado as suas esperanças nesse tempo? Em homem? Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele diz sobre a situação nossa aqui no Brasil. Ele diz, ó, o Brasil realmente está entregue aos ladrões. A nossa esperança é o Trump. Eu falei, amigo, tu vai colocar a sua esperança, a esperança daquilo que você acha que é bom, perfeito, agradável, aquilo que a gente sabe que tem por pano de fundo as coisas retas, de direito, as coisas que são baseadas na lei do Senhor, né? E em homem, falei, amigo, a Bíblia já diz, muitos confiam em carros e cavalos, todavia eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. A salvação, a solução vem do Senhor. Ele pode e deve, quando quiser ou se não quiser, fazer da forma que ele quiser, ou se não quiser fazer, ele também não vai fazer. A Bíblia diz que os caminhos deles são maiores do que os nossos. E aquele povo estava passando por aquilo e veio a passar por um período muito difícil por conta da sua desobediência. Nós vemos aqui que o Brasil é a segunda maior nação cristã do mundo. Como é que pode estar acontecendo essas coisas aqui? Isso para mim é um sinal de alerta. Um sinal que os princípios e bases cristãs estão se perdendo. Se você comparar com outras religiões, eu já falei isso aqui, olha o que estão se fazendo, né? Mal comparando o islamismo, olha a seriedade que eles encaram, a fé que eles têm, né? Em Alá, na devoção à leitura do Alcorão. Se você for na Europa principalmente, você vai ver a um certo horário, ele para, onde tiver eles param, se volta para Meca, onde eles acham que é, e se prostram. E não tem vergonha, não tem achar que as pessoas vão achar mal dele, não. Ele se veste com roupas tradicionais e fazem questão que as pessoas sabem quem eles são. E alguns vídeos que eu já vi aí, eles dizendo que vão dominar o mundo, porque a cultura deles, a fé deles é mais sólida. Então isso aí é algo que deveria nos preocupar aqui, enquanto Brasil, nação cristã, estamos vendo todas essas coisas aí. Porque, né, sob uma base de ecumenismo, né? Ecumenismo, às vezes a palavra me foge, mas é isso aí. Que deve se tolerar tudo, tem se confundido algumas coisas. Eu creio que devemos respeitar o desejo e a escolha de cada um. Porém, nós não podemos esquecer que nosso Deus é um Deus zeloso, né? Que Ele, segundo a palavra, aborrece gerações e gerações daqueles que o desprezam. Mas Ele ama gerações e gerações e gerações daqueles que o amam. Então, o zelo do Senhor faz essas coisas. O povo de Israel, ele passou por aquele período duro de cativeiro, não foi por vontade do Senhor, não. Porque o pai, ele nunca castiga um filho com prazer. Ele jamais gostaria de ter feito aquilo. Mas era necessário, que o povo estava também se perdendo. E se nada fosse feito, talvez tudo que foi plantado lá atrás teria se desaparecido, teria sido esquecido, teria sido engolido por aquela nova cultura, por aquelas práticas, que ao Senhor era abominação. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção. Porque, veja, profetas, segundo a palavra que nós lemos, adorando ao sol, profetas do Senhor. Onde vamos chegar hoje? As pessoas, né? Eu vejo pessoas que deviam estar
vivendo o Evangelho, defendendo o Evangelho, lutando pela manutenção daquilo que ele acredita na sua descendência, na sua casa. Como diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, segundo Josué. Reafirmou diante daquele povo que estava se rebelando. Falou, vocês vão fazer o que você quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele determinou. Então talvez algumas coisas vocês não possam controlar, mas outras coisas nós podemos e devemos buscar. Como? Guardando os mandamentos, os preceitos, aquilo que nos foi entregue. Porque, caso contrário, virão gerações que não conhecem o Senhor. Lembra no Egito? A Bíblia diz que antes do povo ser cativo, bem antes, aquelas gerações, vieram gerações que não conheciam o Senhor, não se lembravam daquilo que Deus tinha feito, de como Deus livrou o povo do cativeiro, de como Deus livrou com um braço forte da mão de Faraó. Aquela primeira geração tinha lembrança, a segunda geração já foi se misturando com outras culturas e foi se passando, e aquilo tudo se perdeu. Ou seja, por que se perdeu? Porque não lhe foi passado, talvez já não foi ensinado, já não tinha aquele costume de sentar na roda, E fazer um parênteses aqui, outro dia eu vi um filme muito interessante, e era a cultura indígena, E você vê, aí acontece até hoje, as reuniões nas aldeias, todo o povo senta e os mais velhos, os mais antigos, eles falam. O cacique fala e os anciões falam, passando a cultura, lembrando, aquilo que eles acreditam, segundo a cultura deles lá. E isso é importante, isso me chamou a atenção também. Eu falei, poxa, isso tem se perdido, Isso tem se perdido. Mas nós precisamos retomar, ok? Precisamos retomar, porque existe uma guerra, uma batalha espiritual que nós... Não vou dizer que nós não estamos vendo, porque nós estamos vendo, sim, E o inimigo tem sido sutil, ele tem colocado algumas coisas que têm enfraquecido a nossa fé, haja vista o que está acontecendo hoje no Brasil. Você vê aí, está tudo tomado por coisas que são contrárias àquilo que nós sabemos que é desejo do Senhor para a família. A família em si está em risco, A família em si tem estado muito em risco. Mas nossa esperança tem que estar no Senhor, ok? Porque dias difíceis virão. Certamente virão dias difíceis. Mas a Bíblia diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Já falei isso aqui várias vezes. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que esteja acontecendo algo que você venha, e vem mesmo, todo dia acontece coisas, A cada dia, é um renovo, é uma grande oportunidade. Mas às vezes tem dias que são difíceis. Mas a Bíblia diz isso, que vai ser difícil, mas fica tranquilo. No outro dia o sol vai nascer de novo, ou seja, uma nova esperança vai renascer no coração, possibilidades. Eu tenho algumas máximas comigo, de umas coisas que eu aprendi, aquilo que eu posso tomar a decisão ou resolver amanhã, eu não vou resolver hoje. Mesmo que eu tenha total certeza daquilo que eu quero, se eu tenho um prazo até amanhã, eu só vou resolver amanhã. Porque nesse período algo pode acontecer, algo pode, um outro ângulo, uma outra perspectiva. Deus pode falar comigo e eu procuro errar menos possível das minhas decisões, porque se você também é chefe de família, pai de família, tu sabe que as suas decisões não implicam só a você, ela implica a sua família por todos. Isso vai na questão espiritual, é lógico, mas também vai nas questões financeiras, emocionais, Quantas famílias vão destruídas por um momento de fúria, uma atitude errada, e a pessoa se precipitou, e depois já era, arrependimento bate, mas como diz, a flecha lançada não tem como se revoltar atrás, Então, é só esse parente que eu quis fazer aí, em relação a essa questão, porque senão daqui a pouco a gente está adorando o sol, Daqui a pouco a gente está adorando estrela. O desespero bate. Ei, não precisa ficar desesperado. Não
ser desesperado. Mesmo que tudo pareça morto, mesmo que pareça que não há esperança mais, que às vezes é isso, você olha e fala, agora acabou. A Bíblia diz que mesmo que ao solo, o tronco da árvore esteja ali morto, apodrecido, aos cheiros das águas brotará. Aleluia! Então é essa mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã, nessa sexta-feira. Vamos iniciar mais um final de semana aí, né? Espero que você tenha tempo para descansar bastante, você possa também tirar um tempo de qualidade com a sua família, tirar um tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu esposo. Não deixe de ir para a casa do Senhor, ok? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. No ajuntamento do povo de Deus, onde a glória de Deus desce e o Deus se manifesta. Nos nossos corações principalmente, né? Ficamos ali com o coração aquecido, embrasado pelaquela palavra, pelos louvores. E isso é muito necessário, ok? Esse negócio de culto em casa só, eu já coloquei minha posição aqui sobre isso, né? Existe aquele separado para assistir no templo e existe o povo de Deus e existe aquele que não quer nada. Então, vigia, se posicione aí, porque Jesus está voltando. Essa é uma mensagem que tem se perdido, né? Jesus está voltando. Pode voltar para você, pode voltar para mim hoje. É só a gente, Deus recolher aqui, porque para quem dorme, né, não tem mais tempo. Então, para aquele que morreu há 1000 anos atrás, quando ele ressuscitar, vai ser como se fosse frações de segundo, ok? Então é isso que a gente entende sobre o tempo. O tempo passa para a gente que está vivo, mas para quem já partiu, o tempo é congelado. As pessoas foram mortas, que estão mortas há 2000 anos, naquele grande dia vai ser como se tivesse só dormido e acordado. E ali vai acontecer tudo aquilo que a gente acredita, né? E a Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor não passará. E nenhuma palavra do Senhor caiu por terra, nem foi em vão. Tudo se cumpriu e está se cumprindo hoje. Na minha vida, na sua vida. Não esqueça, o sol é bonito, ele tem a função dele, aquecer a terra, trazer o dia, a lua também, mas não é para adorar não, beleza? Às vezes as pessoas, né? Vamos lá para ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, é legal, verificar aquilo que Deus fez, mas tem pessoas que adoram, abre o braço, ei, adora a Deus, e só Ele somente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O caminho, não são os caminhos. Escolha bem, hein? Beleza? Deus abençoe. Esse foi o vídeozão de hoje. Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa com você. Quero fazer um pedido especial. Você que tem recebido o link desse vídeo, compartilha com pessoas que acham que vão gostar desse conteúdo. Também dá seu joinha. Comente lá, eu acho legal o comentário. Ou você achar que está certo, que está errado. Deixa uma palavra bem de apoio. Mas eu já falei, isso não é para ninguém quer ser YouTube aqui. O intuito aqui não é ser YouTube nem ganhar dinheiro. O YouTube é que a palavra de Deus alcance mais pessoas e esses temas sejam mais debatidos. Esses temas eles sejam, retomando aqui, tá? Que esse tema ele esteja sempre em cima de tudo, seja sempre o primeiro, o mais falado, o mais comentado. Não é de Odete Roitman, de cantor famoso, de escândalo de artista, beleza? Vai vir a Copa do Mundo aí já ano que vem. Ei, isso aí é só diversão, o mais importante é o Senhor. O mais importante é Jesus, o mais importante tem que ser Jesus. Coloque isso na tua mente. Acima de tudo, de todos, o mais importante é Jesus. Deus abençoe e fique na paz. Vou tentar editar esse vídeo para emendar lá que deu um problema em ele. Abraço, fui!